Olá, alunos! Eu sou o professor Sérgio e nessa videoaula nós vamos abordar o tema hardware. Esse material foi desenvolvido pelo professor Danilo, em conjunto com o professor Mário, nos anos anteriores. Aí vocês podem ver que está marcado em 2015, né? Certo? Mas a gente continua utilizando esse mesmo material porque o assunto é sempre relevante, né? E não carece de tanta atualização. Bom, o primeiro tema que nós vamos abordar aqui é a definição de computador, tá? A gente fala, eu uso meu computador, mas e aí? O que é o computador, né? Bom, o computador é uma máquina, um equipamento eletrônico, tá? Que ele fundamentalmente ele processa dados. Por isso muitas vezes a gente escuta o termo processamento de dados, processamento de informações, né? É o que o computador faz. Ele pega dados, valores, textos e processa, modifica, armazena, tá? E como que ele faz isso? Ele sempre faz isso orientado por um conjunto de instruções, que a gente chama de programas, tá? Destinado a produzir resultados completos com um mínimo de intervenção humana. Então você joga os dados, ele se vira, faz lá todo o processamento dele, os cálculos, as modificações, e retorna os resultados completos e complexos, tá? Com o mínimo de intervenção, a gente não precisa ajudá-lo a fazer essas modificações. Pontos interessantes sobre o computador, né? Grande velocidade no processamento e na disponibilização das informações. Jogou a informação e retorna para você praticamente ali na hora, né? Precisão no fornecimento dessas informações. Os valores que ele vai te retornar são precisos para que a gente confie e consiga utilizar essas informações numa empresa, no dia a dia, num voo de avião, um foguete indo para o espaço, né? Tá certo? Desde as atividades mais simples até as mais complexas, tá? Ele é próprio para execução de tarefas repetitivas. Então imagina você lá no setor de folha de pagamento todo mês fazendo o cálculo na mão ali do valor que os funcionários têm que receber. Cansativo, sempre os mesmos cálculos todo mês, né? Então ele faz esses cálculos repetitivos para vocês, né? E grande vantagem do uso dos computadores, né? Redução de custos em várias atividades. Você automatizando uma linha de produção, né? Você automatizando medições em terrenos, perfurações, construções, né? Plantas, desenho de plantas sendo automatizadas em vez de fazer manualmente, tá? Na parte administrativa, fazendo relatório com planejamento de entrada de valores, né? Balancetes, tudo de forma automatizada. Bom, o computador tem dois componentes básicos. O hardware, que é o tema dessa aula, que são os componentes físicos do computador, as peças, as placas, fonte de energia, assim por diante, tá? E na próxima aula nós vamos abordar o próximo tema, que é o tema software, que são os programas, é o que faz o hardware funcionar, tá? Através da programação. Bom, o hardware ele está dividido em 5 partes, tá? Nós vamos abordar todas elas. Então, primeiro, unidade central de processamento, UCP é a sigla, em inglês, que é mais comum da gente conhecer essa sigla, que é a CPU. Diferente do que o pessoal fala, né? A CPU não é o gabinete do computador, né? O gabinete é só uma caixa de metal que guarda os componentes lá dentro. CPU tá lá dentro, é uma pecinha, um componente eletrônico pequenininho, tá? Que é a principal fonte de execução, é o que faz o computador funcionar mesmo, tá? É chamado de processador, a galera costuma chamar também de CPU. Bom, a memória principal, também chamada de memória RAM, né? A memória secundária, que é a mais conhecida, são os discos, né? HD, pendrive e assim por diante. E aí, o que a gente costuma chamar de periféricos, né? As peças que ficam em volta, na periferia do computador, que são as unidades de entrada, para entrar a informação dentro do computador, e as unidades de saída, para mostrar os dados transformados para a gente, né? Nessas unidades. Bom, vamos falar primeiro aqui das unidades centrais de processamento, CPU, tá? Ou processador. Tem umas fotos dos processadores aqui embaixo. Reparem que não tem nada a ver com aquela caixa que a gente chama de CPU, às vezes algumas pessoas chamam de CPU, né? Aquela caixa é chamada de gabinete, é só a caixinha onde guarda as peças do computador.
O processador, CPU, é um chipzinho, tá? Que a unidade de medida dos componentes dele é em nanomilímetros, 0,000 milímetros, tá? 3 zeros ali, tá? E microscópico, né? Que tem muito, um chipzinho desse aqui quadradinho, ele tem milhões, até bilhões de componentes eletrônicos aí dentro dele. E é ele que é responsável pelo processamento. Então, o processador é uma poderosa máquina de calcular. Tudo que ele faz é com base numérica, na base binária, orientados no padrão binário de 0 e 1, tá? E tudo é feito através de cálculos, tá? E ele responde um volume de dados processando essa informação com base em algumas instruções armazenadas na sua memória interna. Então, esse é o processador do computador. Só que além dele, gente, como a gente tem aqui na escola, né, cursos de edificações, logística, mecatrônica, né, engenharias, física, licenciatura em física, pedagogia agora, né? Mas basicamente qualquer chip que controle algum hardware é um processador. Então não precisa ser especificamente esse processador de computador, tá? Você tem processadores de celulares que são miniaturizados, você tem processadores em CLPs, em equipamentos de prototipagem como um Arduino, muitas vezes uma própria impressora ela tem um processadorzinho ali bem simples, basiquinho, mas que serve para controle interno da impressora, de uma plotter, né, aquela impressora que imprime projetos grandes, assim por diante, tá certo? E ele é o cérebro do computador, é ele que executa tudo, processa tudo. Bom, o segundo item é a memória principal. Esses dois caras eles trabalham sempre em conjunto e eles só funcionam com o computador ligado, quando está passando energia pelo computador. Quando a gente desliga o computador, tudo que está no processador e na memória, todos os dados, informações, são perdidos, tá? Para isso a gente utiliza a memória secundária para guardar as informações, que é o disco, a próxima informação. Então é assim, você joga dados nos periféricos de entrada, você joga dados para dentro do computador, eles são guardados temporariamente na memória principal. Então a memória principal é a parte do computador que armazena dados, sistema operacional, aplicativos e outras informações, tá? Esses dados são pegos pela CPU e utilizados para a realização dessas tarefas, tá legal? Então aqui as características principais dessa memória, ela é muito rápida, ela trabalha em conjunto com o processador e ela tem uma velocidade bem próxima desse processador. Ela trabalha com eletrônica, não é mecânica, então ela é extremamente rápida mesmo, a velocidade da eletrônica mesmo, tá? Só que tem um ponto negativo que ela tem uma capacidade limitada, uma capacidade pequena. Então vamos dar uns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a gente vai comprar um notebook, sempre o pessoal das Casas Bahia, lojas americanas e tal, sempre fala, esse notebook com 4 GB. Mas não explica o que é esse 4 GB, né? Esse 4 GB é a unidade de medida, tá? E é quanto tem disponível de memória principal ali para trabalhar junto com o processador para fazer com que os dados que estão armazenados na memória sejam processados ali, sejam modificados, calculados pelo processador. Então, gigabytes, essa é a unidade de medida de armazenamento, de capacidade de memória. Tá? 8 GB, 4 GB são os mais comuns hoje em dia se a gente for comprar um notebook, um computador. Tá certo? E a velocidade da CPU é medida em megahertz, é uma unidade de medição de onda, né? De velocidade de onda eletromagnética, né? Então os megahertz aí para processador. Então a CPU, processador é de 3 GHz, 4 GHz, né? Tá certo? Vamos falar um pouquinho depois sobre bits e bytes. Bom, quais são os tipos de memória? No computador a gente tem 2 tipos de memória. Memória RAM, que é pequenininha e que tem uma utilização específica, tá? Ela é read-only, ela é somente leitura. Ela já vem gravada de fábrica como informação e a gente não pode mudar essa informação. Tá? Então ela armazena programas e informações pré-gravadas de fábrica, né? E a gente acaba não tendo um contato direto com essa memória, porque ela só controla os principais componentes de hardware ali do computador. Então quando a fábrica monta esse computador, ela grava nesse chipzinho ali, ó, quais são os componentes de hardware que tem nesse computador, como que nós vamos controlá-lo internamente, né? E aí isso é gravado na memória RAM.
Agora, a memória RAM é essa que eu estava falando, a memória principal, que ela armazena as informações que são processadas por um programa ou pelo usuário, né? Ela é volátil, ou seja, ela não é permanente, ela só é mantida enquanto tem energia elétrica. A hora que a gente desliga o computador, essa memória perde tudo. Então, para isso, a gente tem que guardar a informação em outro tipo de memória. Nós vamos ver mais para frente, tá? Essas informações são utilizadas pelos programas, pelo software, que a gente vai ver na aula que vem, tá? E aí, como eu falei, se o conteúdo é perdido ao desligar o computador, tem um exemplo aqui de uma memória de computador. As memórias de notebook são bem parecidas, mas são um pouquinho menores. Essa partinha aqui, ela tem basicamente 2/3 do tamanho aí, ou até metade do tamanho, porque o notebook é miniaturizado, é menorzinho mesmo, né? Bom, e aí esse cara, ó, esse cara que salva as informações, né? Que falam aí, só Jesus salva, né? Não, não, não. A memória secundária salva a informação, né? Ixi, piadinha feia, né? Então a memória secundária, gente, é uma memória auxiliar para guardar as informações que são trabalhadas pela memória RAM, pela memória principal e pelo processador. Então imagina que a gente liga um computador. Precisa ter um programa rodando no computador. Então esse programa não tinha energia no computador, esse programa não estava na memória e nem no processador ali rodando. Então onde é que esse programa fica guardado enquanto o computador está desligado? No HD, na memória secundária, no hard disk. Tá? Então é isso que fala, é o HD do meu computador, é o hard disk. Tá? É a memória secundária. Então, com o computador desligado, os programas estão guardados ali, seus dados, seus documentos estão guardados ali também. Quando a gente liga o computador, como a gente falou, o processador ele tem uma velocidade muito rápida, muito grande, medida em gigahertz, né? Então, a memória secundária é lenta, ela não consegue acompanhar o processador. Então, os programas são carregados da memória secundária para a memória RAM, que como a gente falou no slide anterior, é uma memória mais rápida, e ela consegue acompanhar a velocidade do processador. Então, para um programa rodar, quando a gente liga o computador, ele é lido do HD, do disco, e jogado na memória RAM. E aí na memória RAM a gente consegue trabalhar, fazer o programa rodar, aparece na tela aqui, a gente consegue usar esse programa, tá? Agora, como a gente falou, ela é lenta, mas ela tem uma maior capacidade. Lembram no slide anterior que eu falei memória de trabalho, memória principal, memória RAM? Os computadores hoje em dia têm em torno de 8 GB, 4 GB, né? O HD já tem 1000 GB, 2000 GB, certo? Em torno, depende do preço que você quer pagar por ele e da necessidade que você vai usar, né? Existem maiores também, tá legal? O 1000 GB é chamado de 1 TB também. Às vezes a gente vê lá um notebook para vender com 8 GB, que eles não põem do que, né? Mas a 8 GB é da memória principal, da memória RAM, e 1 TB, 1 TB, né? 1 TB são 1024 GB de disco, de memória secundária, de HD. Bom, as unidades de entrada e saída são os periféricos que ficam em torno do computador e que complementam todo esse funcionamento, fazem com que a gente consiga, nós, usuários, consigamos interagir com o computador, né? Periféricos de entrada ou de saída, ou unidades de entrada e saída. Eles permitem que a gente se comunique com o computador. Aqui nos desenhos, ó, um vídeo, um monitor, uma tela, vários nomes, né? Tá? Que é um periférico de saída, que mostra a informação para vocês. Um teclado e um mouse, né? Entrada, você joga informações para o teclado, mouse, você seleciona as coisas. Tá? Uma impressora que é de saída, uma webcam que é entrada, microfone é entrada, caixa de som é saída, né? E às vezes tem dispositivos que têm ambas funções, entrada e saída. Como a gente pega aqueles multifuncionais, né? Tem um scanner que digitaliza o papel e manda para o computador, mandou para dentro do computador é entrada, né? E tem a impressora junto dele, então do computador sai para o papel, saída, né? Esses são os dispositivos. Além disso, no computador, galera, tem vários tipos de placas específicas que são adicionais ao computador. Você coloca para turbinar o computador, para acelerar o processamento dele, né? A mais conhecida que a galera curte aí quando curte jogos, etc, é a placa de vídeo, que a gente precisa colocar uma placa de vídeo mais poderosa. Um exemplo é essa Radeon, ela é mais antiga, né? Hoje em dia já temos a Radeon 8000 e tal, né? Mas ela é uma placa auxiliar que ela tem um processador e tem memória principal só para ela, para não precisar usar do computador. E aí ela acelera todo o processamento de vídeo, principalmente para montar as imagens 3D que nós temos
nos jogos de hoje em dia, né? Renderização que a gente tem no AutoCAD, no SketchUp, tá? Naqueles programas de 3D, legal? Então, a placa de vídeo, muitas vezes o teu computador não tem essa placa, você precisa comprá-la adicionalmente para conseguir fazer rodar um programa desse de 3D, de projetos ou um jogo em 3D, tá? Outras placas, como placa de rede, placa de fax, placa de som, são adicionais que a gente precisa colocar para fazer com que o computador implemente essas funcionalidades aí também, né? Os discos que hoje em dia estão em desuso, né, mas naquela época que a gente desenvolveu esse material aí em 2015, eles eram muito utilizados, um gravador de CD, gravador de DVD, leitor de Blu-ray, assim por diante, que hoje em dia a gente substituiu pelo pendrive e pela troca de arquivos pela internet, né, pela nuvem. A gente guarda os documentos na nuvem ou no pendrive ou manda por e-mail, né? Tá? E essa aí é a mina, mano. É a mina, mano. Não é o cara, é a cara, né? Essa aí é a placa-mãe, galera. A placa-mãe é a placa principal do computador e nela a gente guarda, coloca, encaixa todas as informações. Então nela vai o processador, que é o CPU socket ali. Nela vão as memórias principais, memória RAM, tem os memory slots aqui mais para baixo, do lado direito. Tá? Você coloca as placas nos PCI slots aqui do lado esquerdo, placa de vídeo e assim por diante. Você liga os discos HDs, né? Aqui pelos SATA connectors, né? Tá legal? Tem os USBs, onde a gente conecta aqui no painel aqui de trás, ó, Here Panel, né? A gente conecta o vídeo, a tela, o USB, impressora, teclado, mouse e assim por diante. Legal? Então ela que concentra todos os componentes de hardware aí. Legal? Então tudo é um conjunto, todo interligado e cada um com a sua funcionalidade. Outros componentes auxiliares aí que a gente tem, fonte de alimentação para receber energia, né, da tomada, que a nossa energia é corrente alternada, que vem da tomada, né, e o computador, como a maioria dos componentes eletrônicos, trabalha com corrente contínua, tá? E aí essa fonte transforma, né, a corrente da energia elétrica que vem da tomada para a corrente contínua para passar para dentro dos computadores. A fonte de notebook é aquela que vem junto do cabo do notebook, aquele retângulozinho preto ali, é a fonte do notebook, que é menorzinha. A fonte do computador é maiorzona assim. Estabilizadores para minimizar as chances de um pico de energia e danificar o computador. Os no breaks, que são como parecidos com um estabilizador, mas eles têm uma bateria ali, ó, um sistema de alimentação, né? Então quando cai a energia, acaba a luz, o no break faz essa bateria entrar em funcionamento e mantém o computador ligado, né? No breaks em geral eles são usados em servidores, grandes computadores que controlam empresas inteiras, né? Ou que controlam provedores de internet, hospedam sites, páginas da internet, tá? Então nesses computadores tem no breaks para que quando acabar a energia não caia o sistema, né? Não derrube todo o sistema. Filtros de linha são como uns estabilizadores mais simplesinhos, né? Eles têm só um desarme ali para evitar minimizar a chance do pico de energia estragar o computador. E eles têm várias pontas ali para você ligar várias tomadas, liga o monitor, liga a impressora, liga o computador e assim por diante, tá? E o gabinete é aquele cara que eu falei para vocês, de vez em quando a galera fala, ah, esse aí é minha CPU. Não, esse aí é meu gabinete. É a caixa, a estrutura onde a gente monta todas as coisas. Esse da foto é um gabinete gamer, né? Cheio de ventiladores, que a gente chama de cooler, resfriadores, né? Com luzes de LED brilhando, então um gabinete maior para caber placa de vídeo grande, né? Daquelas que a gente mostrou na fotinha e assim por diante. Tá? A dica aqui que esse aqui não é CPU. Legal? Esse é o gabinete. Tá? E aí pra gente finalizar essa aula de hardware aí, explicando bastante coisa, muitas vezes a gente usa o computador, mas a gente não sabe o nome técnico, né? O termo técnico aí desse cara, né? Mas, então aí, ó, é uma atividadezinha pra gente encerrar aí essas novidades que a gente aprendeu hoje, tá? Você tem 4 exemplos de dispositivo de entrada, 4 exemplos de dispositivo de saída e 2 exemplos, um dispositivo que funciona como entrada e saída ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então aqui o professor Sérgio, estamos encerrando essa nossa aula sobre hardware. Até mais.